Eu quero saudá-lo com a gloriosa paz do Senhor, meu amado. Você que já está conosco, você que é inscrito no nosso canal, você que já nos acompanha, né, desde quando começamos essa pandemia, há 8 meses atrás, esse trabalho que também o Senhor colocou nos nossos corações, né? E hoje nós estamos aí com essa lição número 8, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação, né? Isso foi uma afirmativa que Zofar apresentou para Jó, né? E aqui a gente transforma numa pergunta. E aí, o que é que você acha disso? O justo não deveria passar por tribulação? Ou o justo realmente não passa? Quem é justo mesmo, né? Quem é justo, quem busca santidade, realmente não passa por tribulação? Será que as coisas realmente acontecem dessa forma? Então eu vou convidar você, né, para estar conosco esse tempo que nós passaremos aqui na escola dominical. Hoje nós adotaremos uma dinâmica diferente. Nós vamos passar os slides, né, de fato, e realizaremos os nossos comentários, né, entre eles, para a gente tentar, né, reduzir um pouco o tempo da aula. Alguns alunos não doido que se queixaram, né? Mas às vezes a aula tem sido prolongada demais e infelizmente o homem hoje, né, ele está muito, né, ele está muito submisso, ele está muito dependente dessa questão do tempo para as coisas do mundo, né? Mas para quando é para ouvir às vezes a palavra de Deus, a palavra revelada, o Espírito Santo, aí a gente às vezes fica se privando, fica escolhendo qual aquele vídeo que tem menor, né, que tem menor duração. Eu acho que a gente também precisa rever isso. Eu digo isso para você e também preciso, né, aplicar isso também aqui para minha vida. Amém? Então vamos já começar, né? Desde já, todas as vezes nós agradecemos aos amados, né? Damos o crédito aí aos slides que nós apresentamos aos amados da EBD Panorama, que de forma, né, perfeita, né, preparam esses slides toda semana. A gente entra agora, eu nem conhecia o grupo do WhatsApp deles, né? Tem muita gente lá, muita gente compartilhando muita coisa. É uma bênção, viu, meu amado? É uma bênção. Se você ainda não entrou, entra lá no site deles, www.ebdpanorama.com. Tem muitas lições anteriores, tem outras mensagens. Tem a possibilidade de você também ingressar nesse grupo do WhatsApp criado por eles. E é uma bênção, viu? As experiências que a gente tem, que são edificadoras, a gente precisa repassar. Tá certo? Então já fica o convite aí para você acessar o site deles, tá? Então vamos começar. Nós estamos na lição número 8, como eu falei, a teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. Já estamos quase, né, bem próximos aí já de concluirmos a revista. Concluiremos agora no final de dezembro. E para você que vem entendendo a história, né, não adianta aqui a gente também fazer uma recapitulação, senão aí sim o vídeo vai ficar muito extenso. Mas se você está conosco hoje, está conhecendo o nosso trabalho, né, o nosso ministério aqui, hoje, né, fica o convite para você acessar a playlist do canal e rever todas essas lições. Maravilhoso o livro de Jó, né, tem ensinado muita coisa. Eu pelo menos tenho revisto muita coisa em relação àquilo que eu pensava sobre, né, andar, conforme Cristo na verdade pediu, né? Muitas vezes a gente está pautado mesmo, está só embasado, fundamentado apenas numa religião legalista, né? De cumprir apenas preceitos morais e apenas mostrar nessa carcaça aqui o que é visível para os outros, né? Querer mostrar às vezes uma santidade que no fundo a gente não tem, ou querer demonstrar, né, uma intimidade com Cristo também que a gente não tem, porque a gente está muito técnico, assim eu digo, a gente às vezes está muito seco, sabe, só na questão legalista, na questão moral, sabe, na questão religiosa,
E Jó vem trazendo contribuições maravilhosas no livro de Jó sobre essa condição, né? Jó passou pelo que passou por conta exatamente dessa intimidade, vamos dizer assim. Ele ainda vai dizer no final do livro dele que não conhecia apenas de falar. E era esse homem forte que ele é, né? E ele diz no final, depois que realmente há a revelação de Deus, e agora eu conheço, né? De ver, além de falar, agora de ver. Que fé, viu? Que fé. Se o homem foi o que foi, passou pelo que passou, mas conhecia Deus de uma forma diferente em relação, por exemplo, aos seus amigos. Eu via uma colocação de um pastor, quando eu estava também assistindo e estudando, preciso estudar, eu já disse a vocês, para trazer a lição, né? Ele dizia assim, até o próprio diabo, o Satanás conhecia, sabia que Jó era puro. Os únicos que não sabiam que Jó não tinha pecado eram esses 3 amigos aí, né? O Zofar, incisivo demais, vai ser um homem incisivo, amargo, certo? Eles falam, o pastor dizia que eles falam de um Deus que não conhecem, por conta desse legalismo, dessa condição, dessa superioridade, né, dessa autossuficiência humana dada através apenas desse legalismo, né? Eles achavam que eram os donos da razão, que a verdade de Deus estava com eles, não estava com Jó. Não é? Homens que se deixaram levar. Outra situação que inclusive o pastor falava, e eu acho que eu mencionei isso numa dessas lições, achava até que era conjectura minha. Mas aí quando eu assisti, vi que glória a Deus, e aquilo que tinha saído da minha boca, de fato o Espírito Santo tinha usado para a gente mencionar numa dessas lições aqui do livro de Jó, né, quando eu dizia que apesar do Satanás, né, depois que ele feriu Jó com essa doença maligna, que foi a segunda vez que ele veio, né, porque Jó não blasfemou de Deus quando Satanás, né, tocou, né, nos seus filhos, nos seus negócios. E depois veio a segunda vez também, por permissão de Deus, agora para ferir na saúde dele, porque ele sabia, o inimigo dizia que quando tocasse na saúde não existiria nenhum homem que seria totalmente justo, puro, porque na hora que tocasse na sua pele, ele até diz pele por pele, né, o homem vai tentar salvar a sua. E ele pensava que Jó ia blasfemar. E diz na Bíblia que depois o Satanás, né, depois disso ele se afastou. Mas, né, lá em Elifaz ainda, Elifaz quando vai na lição 6, ele vai falar assim, que sentiu sim um espírito, né, que muitos pastores dizem que esse espírito maligno, né, teria sido um espírito maligno que teria saído da esposa de Jó, quando ela foi a primeira a dizer a Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ela foi usada pelo espírito maligno. E diz que mesmo assim como Jó não fez isso, esse espírito maligno vagou, né, e achou de fato espaço nesses 3 homens. Uma das coisas mais lindas que eu vejo no livro aqui, quando Jó vai de fato falar a respeito dos seus amigos. Eu vou pegar a Bíblia aqui só para ler para vocês. A minha Bíblia, a versão é da Spurgeon, né, Charles Haddon Spurgeon. Aqui no capítulo 13, né, Jó diz assim, olha, que quando Jó, né, clama e diz a eles que ele quer falar diretamente com o Todo-Poderoso, porque sabe que eu quero defender minhas causas diante de Deus. Aí olha o que Jó diz a eles: vocês me difamam com mentiras, são médicos incapazes de curar. Isso é sério, minha gente. Isso é sério, minha gente. Tem muita gente aí fazendo o ID do Senhor de qualquer jeito, achando que por se sentir fortes, né, aí deixa a coisa meio subir para a cabeça. Aí ao invés de, quando chega para fazer esse ID do Senhor, atender, acolher, né, dar a mão,
Aí, ao invés de vir com palavras, no nosso caso mesmo, da parte de Cristo, aí vem, né? Se deixa levar por espíritos malignos, aí por setas inflamadas do adversário, e começa a querer especular e a acusar, que foi o que ele diz. Aí olha o que Jó disse: vocês são médicos incapazes de curar. Isso no versículo 4, né? 13, capítulo 13, versículo 5 agora. Se ao menos se calassem, é uma exclamação. É a atitude mais sábia que poderiam tomar. Ouçam minha defesa, prestem atenção aos meus argumentos. Olha o versículo 5 que ele disse: se ao menos vocês três se calassem, seria a atitude mais sábia nesse momento que vocês poderiam tomar. E o pastor dizia que de fato eles foram sábios naqueles 7 dias, onde de fato eles ali estavam ainda calados, dando apoio moral para aquela situação recém acontecida com Jó, a situação calamitosa mesmo, vamos dizer que talvez tenha sido o ápice, né? O ápice do momento, porque estava muito novo, muito recente. E Jó diz isso, né, na cara deles: vocês são tolos, querem ser donos da razão. Nessa lição, inclusive, né, Jó vai mencionar Zofar como querendo ser um dos advogados do próprio Deus. Como se diz assim, você está se achando, meu amigo. Você está se achando, Será que Deus precisa de um representante aqui na Terra, né, para estar falando dos seus desígnios, né? Um porta-voz, desculpa, advogado não, um porta-voz. Será que Deus precisa de um porta-voz para explicar aos outros o que de fato é a sabedoria dele, para revelar aos outros o que de fato é a sabedoria dele? E isso serve para nós hoje, viu? A gente já vem falando isso nas lições, inclusive acho que nas lives da terça-feira também. Ninguém conhece os propósitos de Deus, a sabedoria de Deus. Tem coisas que ele não vai revelar porque ele não quer dar a glória dele. Ele não vai dar a glória dele a ninguém. Basta eu e você nos conscientizarmos de que somos soldados. Quando nos entregamos, somos peça para que ele possa mexer, como um xadrez mesmo. Vamos fazer essa comparação, né? Trazer essa questão. Nós somos uma peça na mão de Deus. Aí ele pode me mexer, e eu sou, meu amigo, você crê ou não crê no Deus Todo-Poderoso? Você crê na palavra dele, que é verdadeira, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? De que você de fato está descansando no Senhor, porque sabe que da sua vida, como é que anda a sua vida, assim como Jó sabia, mesmo diante de todas as circunstâncias parecerem contrárias, mas ele sabia, ele tinha convicção. Você está descansando ou não? A palavra parece ser forte, mas precisamos nos deixar manipular por Deus, para que de fato ele possa contar comigo e com você nesse trabalho. Tem coisas que vão ser alcançadas através do evangelho, claro, do id do homem, né, arrependido, reformado, mas tem coisa que Deus já está pensando muito lá na frente. Ele sabe todas as coisas, ele é onisciente. E ele pode mexer comigo e com você em determinadas circunstâncias, nos colocar numa posição que não seja confortável no modelo de mundo, no modelo de satisfação, no modelo de conforto que esse mundo, né, tem como parâmetro, mas é exatamente porque ele conta comigo e conta com você, porque o que ele vai fazer comigo e com você, o que ele está fazendo comigo e com você, tá certo? É primeiro para benefício do projeto dele. Eu não posso colocar as minhas vontades acima da vontade maior, que é a vontade de Deus. Lembre-se que quando a gente entrega a vida para o Senhor, o nosso querer passa a não existir nesse sentido. A minha vontade agora passa a ser a vontade que Deus tem para a minha vida. Eu começo a não aceitar mais, começo a dominar, a brigar comigo mesmo, a começar a me dominar,
para que eu possa sim estar sintonizado, né? Estar atento para entender que o propósito de Deus agora para a minha vida é o melhor e que esse caminho que os meus olhos terrenos aqui parece que querem me mostrar que é o melhor, mas não é. É o que Deus vai traçar, que já está traçando. E por vezes esse caminho parece ser um caminho de fracasso, mas não é, meu amado. Aí é onde estou dizendo, é a fé. É aquilo que Jó, é o livro de Jó quer mostrar para a gente isso. Não só quer mostrar o prólogo e o epílogo, não. Perdeu, ganhou em dobro lá no final, não. E é o problema, às vezes é o erro que muitas igrejas estão pregando, é exatamente isso. Pegam o livro de Jó, esquecem esse miolo, esquecem esses debates, né? Esquece porque a riqueza, olha, agora eu vou até me colocar, quem está falando aqui é um diácono, viu? Eu não fiz curso de teologia. Mas quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo que a riqueza mesmo do livro de Jó está nesses ensinamentos, está nesses debates. Porque esses debates aí não acontecem muitas vezes do cristão com pessoas que não conhecem a Cristo, não. Esses debates aí, na teoria, se a gente tentar trazer para os dias de hoje, é como se fosse um irmão cristão passando por uma situação, um irmão que conhece a Cristo, por mais que a situação seja adversa, muito, não digo nem muito parecida, mas lembrando essa situação, das situações que Jó passou, e por vezes os irmãos na fé, ao invés de acolher, ao invés de entender, ao invés de se calar e só se fazer presente, às vezes de só ouvir, tem gente que só precisa ter alguém que a escute. Aí não quer falar. Meu exemplo é a regra, né? As generalizações, está aí, as pregações dentro das igrejas, generalizações. Comece a perceber. Cuidado nas generalizações. Os três generalizaram. Pegaram a teoria da semeadura, né? Da causa e efeito como regra geral. E por isso que está aí. Só Deus na vida de Jó. Só Deus na vida de Jó. E a gente vai ver a riqueza. Eu nem pensei que a gente ia falar isso tudo. O Espírito Santo é maravilhoso. Porque como eu falei para vocês, acabei de falar na introdução, era o meu querer a gente começar a passar os slides. Mas vem uma introdução dessa maravilhosa, uma reflexão dessa do céu, porque eu creio, né, que o Espírito Santo, em nome de Jesus, está ministrando aqui nos nossos corações, mesmo sem a gente começar a passar os slides da EBD Panorama. Mas vamos avançar, amém? O texto áureo dessa lição, e terás confiança. E terás confiança. E terás confiança, Emiliano, porque há esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Que texto maravilhoso. E terás confiança, porque haverá esperança. Já tem uma passagem no próprio livro dele, né? Que é a esperança para a árvore cortada. Porque ao cheiro das águas, as raízes, né? Por vezes a gente aqui, o que o mundo está vendo aqui na gente, né? Mazelas, uma situação, roupa rasgada, não sei o quê, mas não vê que o principal, que são as raízes lá, né, estão alcançando, estão sendo, como é que eu posso dizer, alimentadas, né? Pela água, pela palavra. Deus está cuidando, por mais que a árvore não pareça estar velha, estar acabada, estar cortada, mas Deus está alimentando, porque ao cheiro das águas ela vai, né? Ela vai tornar de novo a ser aquela árvore bonita visualmente, porque ela já é bonita na sua essência. Ela já é bonita na sua essência. Oh, glória a Deus. Vamos seguir? A verdade prática, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. A gente falou isso também. Se assim não fosse, né, a Bíblia no Novo Testamento estaria mentindo. No mundo tereis aflições, até no plural, né? No mundo tereis aflições, ou é aflição, não importa. Se for do singular ou plural, mas diz que a gente vai ter
pelo menos aflição no singular. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quem venceu o mundo? Se não foi o próprio Jesus. Palavras do próprio, né? Então tem calma. Se tu tem consciência da tua vida espiritual, se tu tem entendido o que o Espírito Santo tem dito a você, tem falado, mulher, homem, eu acho que tu não está cansado de insistir nisso, não? Será que tu não poderia dar um créditozinho agora, a minha palavra? Tá batendo tantas vezes com essa cara na parede, né? Com a cabeça na parede, pá, e tá vendo, tá voltando e não tá aprendendo. Me dá uma oportunidade. Ele não tá falando só pro ímpio não, viu? É para mim, para você mesmo, para as coisas que a gente precisa ainda entender, para as coisas talvez que a gente precisa ainda abrir mão. Deixa eu te guiar. Vai por mim. Eu tô mesmo escutando aqui, ó. Vai por mim. Vai por mim, que você vai ver que a coisa vai fluir, que a coisa vai dar certo. Amém? Vamos seguir, meus amados, em nome de Jesus. Introdução. Então, nesta lição, veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó a falar na série de debates, né? Ele insistirá na tese que o justo não passa por tribulação, à semelhança do que pensavam os seus amigos Elifaz e Bildade. Eu até pensava no início, né, que cada um começava, terminava, aí vinha o segundo, começava e terminava, e vinha o terceiro, começava o debate e terminava. Mas não, mas diz, quando você vai olhar o livro, né, quando começam esses debates entre os três amigos, é uma mescla. Um entra, argumenta, joga contra-argumenta, aí vem o outro e o outro, né? E depois eles voltam de novo numa sequência. Zofar, nesse caso, pelo que nós estudamos aqui na palavra e na lição, né, Zofar, diferente, por exemplo, de Bildade, e ele faz que teceram 3 debates com Jó. Foram 3 debates, né? 3 temas, cada um. Zofar são 2, mas diz que ele é o mais incisivo, sabe? É o mais sarcástico, talvez. Talvez o nome seja esse, com Jó. E a gente vai poder ver isso mais agora à frente, tá certo? Zofar, olha aí. Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Zofar acusa Jó de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus, né? Se você acompanha, viu que o Elifaz começou, o Bildade pegou pesado quando Jó disse, né? Porque Elifaz foi o primeiro a dizer que Jó, pelo amor de Deus, Jó, isso que tu tá dizendo, se isso aí se propaga, ganha campo, como diz a história, né? Se isso aí ganha campo, isso aí vai pôr em risco, né, tudo que a gente aprendeu. O povo conhece Deus através disso que a gente do legalismo, de que o homem bom colhe coisas boas, né? Só por isso, viu, gente? Apenas por esse princípio, né? Que ninguém sofre. Se você está sofrendo é porque tem pecado, e agora tu quer vir mudar uma estrutura, uma tradição do nada. É por isso que eles vão, né? O Zofar, inclusive, também vai chamar ele de jumento, né? Vai dizer que ele tá louco, né? Inconsequente com essas palavras, o Zofar dizendo, Jó, tu tá vindo com essas churumelas aí, com essas conversas fiadas, tu tá querendo ganhar quem? Tu tá querendo convencer quem? Só tu. O mundo todo, agora sou eu dizendo, o mundo todo trabalha sobre uma teoria, no caso aqui, né, sobre um princípio de como Deus é, e tu quer vir agora, do nada, tu todo doente aí, magro que só, acabado, contando praticamente os dias de vida, perdesse tudo, perdesse teus filhos, perdesse tudo, e agora tu quer dizer que Deus é contigo? Que tu tá esperando alguém, porque tu sabes, né, que vai ter uma oportunidade de defesa, de falar diretamente para alguém do alto, que vai lhe ouvir e que vai te entender? Pelo amor de Deus, Jó, pelo amor de Deus, se liga, né? A gente dizia aqui no Nordeste, não sei se isso aí também vai, né, na sua região,
Tome Simancol, homem. Pelo amor de Deus. Não faça isso, não. Se você não quer, aí sou eu. Eu digo assim, eu acho, se você não quer contar esse pecado oculto, que a gente sabe que existe, porque as circunstâncias, né? As circunstâncias, né? Não mentem. Problema seu, meu amigo. Agora então viva aí esse seu resto de vida, porque você vai morrer. Nesse dia você vai morrer mesmo. Pela sua condição, você não está muito longe disso, não. É difícil, meus amados. É complicado. Tá certo? Os tópicos da lição. Aí os tópicos, né? 1, 2 e 3, vocês estão vendo aqui, foram tópicos da revista, todos criados a partir do discurso de Zofar. Tá certo? Que ele vai exatamente dizer que Deus vai mostrar a sua sabedoria, como o tópico 1, quando realmente ele pune o pecador. Tá certo? Ele diz, ó, Deus se mostra sábio, a sabedoria de Deus, como ele está lá no alto céu, ele criou tudo, né? E a gente aqui que se resolve, mas quando Deus, né, vem intervir dessa forma como está intervindo na sua vida, tá certo? Aí é que a gente vê a sabedoria dele, e Deus não se deixa mentir, viu, Jó? Estou mesmo vendo alguém dizendo isso a uma pessoa passando por problema dentro da igreja. Estou dizendo todas as pessoas não, para também não generalizar. Dizer que muitas vezes, de fato, às vezes as pessoas precisam ouvir. Principalmente da parte do homem de Deus, o homem levantado por Deus, que deve ser o pastor da igreja, o homem que ora, que vive em constante, né, consagração para exatamente poder tomar conta das ovelhas. Eu subentendo que seja assim, eu, Emiliano, né? Então, quando Deus o usa para exatamente admoestar, ou aconselhar mesmo uma ovelha da sua igreja, né? Aquela que Deus colocou sob a sua responsabilidade, aí sim, tá certo? Mas aí, olha aí, Deus fez isso porque ele é sábio mesmo, meu amigo. Quem está com conversa, quem está mentindo é você, quem está enganado é você, Jó. Segundo tópico, a conversão como resposta à aflição. Aí a gente vai ver essa história da conversão, que aí traz aquela história do legalismo, a lição vai mostrar isso, vai trazer a questão do legalismo, né? Inclusive, Zofar aí vai induzir Jó a exatamente a fazer aquilo que o Satanás disse ao Senhor logo no início, que a santidade de Jó, a retidão de Jó, era por conta era uma barganha. Era interesseira, chegou a palavra, né? Que a conversão de Jó era por interesse. E da forma como Zofar vai propor isso exatamente a Jó, né? Ele vai dizer, homem, o que é que custa? Levanta as mãos para o céu, aceite Jesus de novo. Eita, glória, Espírito Santo maravilhoso. Aceite Jesus de novo, aceite, que aí a sua vida vai mudar. Aceite Jesus, no nosso caso agora, né? Se arrependa, ofereça sacrifícios, que você nunca mais sofrerá novamente, né? Eu digo que é mesmo que você oferecer um prato de comida envenenada para quem está com fome. Quem está com fome, glória a Deus, eu já senti fomezinha de horários, mas senti fome, como a gente sabe que tem pessoas que sentem fome. Aí, numa hora dessa, você vem com uma seta maligna dessa, porque esse Jó, ainda mesmo assim, se não tivesse conseguido suportar, né, as dores, aquilo que estava maltratando o seu corpo, né, e se deixasse que essas situações, né, sobreviessem essa certeza de que ele não estava errado, ele tinha feito isso, era fácil. Ou então, se ele tivesse de fato se cansado de uma forma, sabe de uma coisa? Eu acho que ele dizendo assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer isso que esses cabas estão pedindo, que esse Zofar está mandando eu fazer agora. Vá, diga aí o que é para eu fazer. Porque aí só assim eu faço, vocês ficam em paz, param de encher o meu saco. Eu acabei de ler aqui, porque esse versículo fica parecendo que é como se a gente estivesse aqui fazendo, né? Parafraseando o versículo. Vocês parem de encher meu saco, vão embora, e eu posso até inclusive morrer em paz. É sério, rapaz.
aceite Jesus que isso na sua vida é porque você, olhe, tem alguma coisa errada, olhe, tem um seu... Meu amado, pelo amor de Deus, se você não for na direção do Espírito Santo, não tente adivinhar não, isso é... Aí muita gente diz, espírito adivinho. Isso é querer ser espírito adivinho. É querer deixar, não é? Você quer fazer a coisa por adivinhação. E isso, o que é que isso se difere? Com um bocado aí que está lendo mão, com um bocado aí, né, que está receitando aí coisas mirabolantes aí, receitas mirabolantes aí para curar a vida, né, curar situações aí de muitas pessoas que estão perdidas mesmo, sem saber o que fazer. E lembre-se, Jó não estava numa condição boa aqui como eu estou, só apenas com um probleminha financeiro, não. Jó estava numa condição complicada, por vezes angustiado, depressivo. Não quero entrar por aí não, porque é um tema e é uma coisa que precisa inclusive de mais indícios para de fato você atestar, né, que realmente já tinha chegado num estado de depressão, mas que angustiado, deprimido, né, sem apoio, né, tinha muitas variáveis que poderiam inclusive já configurar a depressão, mas eu não quero, Emiliano, eu não quero adentrar para essa situação, né, para esse laudo aí, para testar isso aí não. Mas que a situação dele era difícil, ele podia ter feito isso. Angústia, tanto é que o subtópico 3 do tópico 2 fala da angústia de Jó. Depois, desculpe o termo, depois Zofar ter enchido o saco dele. Quando a gente chegar nesse tópico 3, que aí a gente vai passar mais rápido, vocês vão ver que Jó diz, meu Deus, o que isso vai ser da minha vida? Pelo amor de Deus, meu Deus. E o terceiro tópico, Deus julga e castiga os pecadores. Não está, olha, só para você que está entrando hoje, não está totalmente errado o princípio que eles usaram. O problema é que eles usam o princípio como regra geral e não pode ser assim. Não pode ser assim. O homem não tem essa condição de autojustificação. Ele próprio não se pode, ele não tem a condição de se autojustificar a Deus. Principalmente nós hoje, nós precisamos do Senhor Jesus Cristo para quando chegar o grande dia, o Senhor Jesus poder nos justificar e nós chegarmos 100% justos a Deus. Mas eles não, eles acreditavam que o homem por si só ele poderia se autojustificar. Amém? Vamos seguir, minha gente. Tá bom o debate, tá certo? Mas já estamos com 33 minutos. A leitura bíblica em classe, né? Eu vou passar, porque aí é uma questão mais realmente de protocolo da leitura da escola bíblica dominical, mas a gente falou muito. A leitura bíblica, ela vai se pautar exatamente nas duas acusações, né? Nos dois debates levantados por Zofar contra Jó, tá certo? Então, Jó capítulo 11, versículos de 1 a 10, vai dizer que então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse, porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas na verdade, provera Deus que ele falasse e abrisse os teus lábios contra ti. Palavras de Zofar, Jó. E te fizeste saber os segredos das... Deixa eu aumentar a tela aqui para vocês. E te fizesse... Só um minutinho aqui, deixa eu fazer um ajuste rápido. Glória a Deus, glória a Deus. Só um minuto, meus amados. Só para aí. Agora sim. É, só um minutinho. Agora sim. Pronto. E te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia. Pelo que sabe Deus, exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Versículo 7. Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso?
Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir, encerrar ou juntar, quem o impedirá? Aí vem a segunda referência, que é exatamente a segunda parte do segundo debate levantado por ele, né, por Zofar. Então respondeu Zofar, o namatita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, deixa eu passar aqui, como o seu próprio esterco perecerá. Ele está dizendo como as tuas próprias fezes, Jó. Tu vai acabar como as tuas próprias fezes, que não é nada. Perecerá para sempre. E os que viam dirão: onde está? Onde está aquele maravilhoso, né? Isso ele acusando, ele dizendo, né? Tá vendo, Jó? Tu não passa, né? Tu hoje tu és a tua própria fezes, Jó. Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e suas mãos restaurarão a sua fazenda. Louvado seja o nome do Senhor. Vou passar aqui. Então nós temos aqui no tópico 1, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador, viu? E isso, primeiro tópico, só lembrando, você que está entrando agora, que esse tópico aqui, com base no que Zofar, né, trouxe para debate. Ele disse que Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Tá certo? Não está errado. Vou voltar aqui. Está errado quando Deus pune o pecador de fato? Não. Porque a gente sabe que o salário do pecado, por exemplo, é a morte. Né? A gente tem muitas passagens do homem em relação ao pecado, né? Da postura do homem em relação ao pecado, do que o homem poderá, né, colher adotando uma vida de pecado. Tudo bem, mas o problema é que ele pega essa regra e aplica para a pessoa errada. O problema todinho é esse. Então vamos lá, Zofar defende que Deus demonstra grande sabedoria ao reprimir os maus. Para Zofar, os bons jamais passam por tribulação. É muito complicado. Para Zofar, os bons jamais passam por tribulação. Jó, mais lá na frente, eu quero só adiantar, aí Jó vai quebrar exatamente esse argumento dele, que, por exemplo, quando a seca não vem para todo mundo ou para uma grande comunidade, não vem para o bom e não vem para o mal, assim como quando a chuva vem, né, passa muitos anos de seca. Ontem se pregou, por exemplo, aquela história dos 3 anos, Elias tinha falado da seca que ia acontecer depois de 3 anos, aí passou aquilo tudo, né, Deus desceu fogo do céu, ele matou os profetas de Baal, mas Deus não cumpriu a promessa. A chuva também vai beneficiar bons e maus. Aí para Zofar, os bons jamais passam por tribulação. Da forma como é aplicada, é inaceitável, é vago, não tem fundamento da forma como esse princípio é colocado. Sabe? É muito complicado, rapaz. Com dureza, Zofar não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento de Jó. Vou aumentar aqui novamente, desculpa. Opa, cadê aqui? Com dureza, Zofar não demonstra a mínima compaixão, pelo sofrimento de Jó e o acusa de se comportar como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento. Está lá, Jó, capítulo 11, versículo 12. Se defender, né, ele acusa Jó de se defender com palavras exageradas, desrespeitosas, cheias de justiça própria e ignorantes sobre as coisas de Deus. Por quê? Porque só Jó conhecia Deus de uma forma diferente
dos demais povos. Aí é aquilo que eu quero que você entenda em nome de Jesus. A história de Jó, o que Jó precisou passar, agora pense no propósito de Deus. Foi para abrir os olhos exatamente do povo, daqueles que viam Jó, daqueles que ouviram falar de Jó, daqueles que sabiam da situação de Jó, porque lá na frente a coisa vai mudar. E Deus quebra esse paradigma, eu vou chamar de paradigma, quando exatamente as coisas mais lá na frente, mais próximas do fim da lição, do término da revista, vocês vão ver que é quando Deus se revela, e dá lição inclusive para os três, que viviam uma religiosidade, uma questão, como é que ele chama aqui? Um legalismo, está aqui, um legalismo religioso, e vão ver que estar com Deus, servir a Deus é muito mais do que se pautar a só princípios, a regras. No Novo Testamento diz isso, Paulo diz muito isso, quando escreve as cartas, eu acho que é aos Efésios. Procurem, deixem o Espírito Santo, como é que eu assim, adotem, não aguçem, não desejem, sentir o Espírito Santo de Deus, porque apenas cumprir lei é enfadonho. Precisamos deixar a Bíblia, as regras da Bíblia, os preceitos? Não. Entenda em nome de Jesus. Mas a própria Bíblia diz, inclusive no Novo Testamento, que aí é exatamente o nosso princípio, o meu, o seu, tem que ser. A gente precisa do velho, precisa sim. Mas o nosso é de Mateus a Apocalipse, das revelações da Bíblia, escritas, claro, por alguém, mas dadas pelas próprias palavras do próprio Jesus Cristo, e dos apóstolos e discípulos que o sucederam. Você precisa, eu preciso continuar entendendo isso, e você também, meu amado. Vamos seguir. Lição muito densa, muito gostosa também. Aí o subtópico 2 diz: Deus não é indiferente à ação do ímpio. Claro que ele não é. Ele está satisfeito com quem pratica o pecado? Com o cristão de hoje em dia, que diz que está com um pé na igreja, um pé no mundo, Então, para Deus, assim, eu faço algumas coisas eu faço, outras eu não faço, não. Deus não é indiferente com a ação do ímpio? Não, mesmo não. O problema é o que a gente disse, é a aplicação. Eles estavam aplicando um princípio para a pessoa errada e usando esse princípio como um princípio único. Zofar acreditava que Jó havia se autodeclarado puro e sem culpa. Jó se justificava porque ele sabia, no fundo, ele sabia. É como dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Ou você tem crido porque alguém tem falado para você que você precisa crer nisso? Porque você vai alcançar alguma benéfice. Porque a única coisa que eu coloco hoje para a minha vida, enquanto princípio de semeadura, é de que se eu colher, se eu andar conforme Cristo andou, ser imagem e semelhança, buscar essa santidade, imagem e semelhança de Cristo, eu vou colher a minha salvação. Aí eu uso esse princípio para a minha vida, a minha salvação, porque a Bíblia diz isso. Agora, eu vou ser cristão, vou andar segundo Cristo, vou me purificar, porque alguém disse que eu tenho uma promessa de uma casa, porque eu tenho uma promessa de um filho, que é a minha situação, porque eu tenho uma promessa de um carro, porque eu tenho uma promessa de um cargo melhor na minha igreja ou no meu emprego. Meu amado, pelo amor de Deus, se essas coisas
acontecerem, ótimo. Como aconteceu na vida de José do Egito, como aconteceu na vida de Daniel, como aconteceu na vida de muitos. Mas isso não pode ser como é que se diz? A condição única da minha busca, do meu estudo, sabe? Da minha entrega, não. Porque aí eu estaria fazendo exatamente a barganha. Eu estaria exatamente, aí Satanás está rindo da minha cara e apontando o dedão dele para Deus, né? Apontando para mim e rindo assim, sabe? Sarcasticamente para Deus. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí porque ele diz que te ama. Olha aí porque ele diz que te adora. Olha aí a intenção dele dizer isso aí. É assim? Eita glória do céu. Vamos para frente, vamos para frente. A gente pensa que vai conseguir fazer a lição rápida, mas é assim, meu amado. O Espírito Santo vai falando. Então, seja feita a vontade dele, que não seja a minha. Tem muitas lições maravilhosas aí com pregadores que conseguem sintetizar uma lição em 12, 15 minutos. Mas é a forma como o Espírito Santo quer trabalhar na minha vida em relação à ministração da escola. Então, glória a Deus. Se você estiver gostando, aproveita aí para se inscrever no canal, né? Deixa o seu like aí, que todas as novas publicações, das lives, das novas lições, você vai recebendo. Amém? Então, subtópico 3, vou dar agora uma andadinha, porque já estamos com 46 minutos. Diz que os 3 tolos se passando por sábios. Olha mesmo o que ele diz de Jó, né? Zofar se colocando como porta-voz de Deus já, né? Se achando, né? Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos e agora por Zofar, né? Vós, porém, sois inventores de mentiras e vós todos médicos que não valem nada. Aí foi aquilo exatamente que eu li, né? Eu li aqui para vocês no capítulo 13 nessa versão aqui do 4. Vocês me difamam com mentiras, são médicos incapazes de curar. Se ao menos se calassem, é a atitude mais sábia que poderiam tomar. Foi aquele que eu li aqui para vocês lá no início, né? E agora o slide traz essa referência, né? Aí eu coloquei aqui, Jó está convencido que isso não passava de charlatanismo da parte deles, né? No caso aí de Zofar, que agora era quem estava à frente do debate. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus no seu discurso. Ele se coloca, e eu sou, calma, eu fiz, eu tenho pós, eu tenho doutorado, até que se prove o contrário, minha vida é reta. Cuidado, aquele que está em pé, cuide para não cair. Ninguém aqui está desejando, não. Mas a dinâmica de salvação desse reino, eu venho dizendo isso nas lições e nas lives. Manicinha, missionária Nicinha também. Eu pensava que era uma coisa chata, monótona. Mas aí, só você testando, porque não é muito dinâmico. É dinâmico demais. Sabe? É dinâmico. É difícil, não é fácil. Mas é dinâmico, é gostoso porque é dinâmico. Esse processo, essa caminhada cristã em busca de fato da salvação. Essa salvação tem que ser buscada todo dia. Né? Por isso que a gente diz que é um processo muito dinâmico. Glória a Deus. Até aqui a gente já falou, também já disse, o patriarca estava certo que havia uma sabedoria do alto que seus amigos desconheciam por completo. E quando revelada, essa sabedoria ficaria do lado de Jó. Jó tinha essa certeza, era uma certeza loucura para eles. Talvez para 99% dos outros que acompanhavam à distância. Mas o que adianta? O que adianta se o homem está certo? Se ele estava certo, se ele estava convicto em quem cria, em quem eu tenho crido. Eu tenho convicção naquilo em quem eu tenho crido. Tenho tido minhas experiências. A revelação, não aqui querendo falar, né, dos amados que possuem esse dom, mas se a própria revelação, Deus tem revelado, me revelado
através da sua própria palavra, eu e ele. Muitas vezes, a própria palavra tem se revelado para mim. E aí? Que dúvida eu tenho? Eu não posso, é claro, me achar que sou agora autossuficiente, soberbo, que não preciso de ninguém, não. Aí eu também estou ferindo, né, também a questão da comunhão. Da comunhão. Né? Vamos lá? Vamos seguir. Estamos perto, vamos lá. Tolo se passando por sábio. Jó está resoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso, quero defender-me perante Deus. Eu acho que isso aí já foi uma como se diz assim, meia palavra basta, né? Não tem um ditado que diz? Rapaz, esqueci a palavra, esqueci o ditado agora que diz. Essa palavra que ele disse aí, já podia dizer a ele, meus amigos, façam o seguinte, se vocês podem agora ficar falando aí, mas eu vou continuar, vou aguardar, vou esperar naquilo que eu creio, que eu acredito, porque eu tenho certeza, né, que eu quero me defender e vai ter alguém sim, lá do céu, da parte de Deus, ou o próprio Deus, que vai sim me entender, que vai me justificar. Amém? Mas vamos lá, mas o espírito maldito, ele é insistente. Quem disse que o adversário, ele se satisfaz logo, ele desiste logo da sua vida? Não é assim não. Não é assim não. Ele vai catucar, desculpa o termo que a gente usa aqui mesmo, ele vai catucar você até, né? Tópico 2, a conversão como resposta à aflição. Aí agora vem, né? Purificação moral. Aí lá vem Zofar. Zofar não tem dúvida de que Jó está em pecado. Deixa eu aumentar aqui para vocês, alternar um pouquinho a tela. Que aí vocês também não ficam tão cansados. E tá também só me olhando. Para Zofar, a única forma de Jó se restabelecer é por meio de uma purificação moral, Jó. E ele enumera 3 passos, viu, para que isso aconteça. Olha, é conduta correta, olha mesmo. O sabichão, né? O sabichão. O porta-voz de Deus na terra, Zofar. Olha, é conduta correta, oração e renúncia ao pecado. Não tem outra regra. Essa regra está errada quando a gente vai falar, por exemplo, para alguém e vem às vezes para a gente, Emiliano, estou passando por isso, estou cansado. Quero conhecer esse Deus. Aí, de fato, eu vou chegar para ela e vou dizer, não como barganha, né? Como foi que Zofar, na verdade, tinha também essa intenção. Mas está errado. Está errado no todo dizer que seguir a Deus, se arrepender, aceitar Jesus, passa por essas 3 situações? Não. Está errado? Não. Está errado? Adotar uma conduta correta? Passar a viver uma vida de oração, de intimidade? Né? De renunciar ao pecado das coisas, as coisas que a gente fazia, está errado? Não está errado o princípio. Mas ele queria que esse arrependimento, Zofar queria que esse arrependimento de Jó, certo? Fosse um mero rito. Né? Um rito, porque até aquilo que eu disse a vocês, apesar desses 3 agora estar em evidência no livro, mas existia uma comunidade que talvez não estivesse perto, mas sabia das coisas que estavam acontecendo. E eu repito, Elifaz já tinha alertado Jó sobre essa questão dessa dureza de Jó em relação a não confessar o seu pecado, porque isso ia trazer um mal para as outras pessoas que estavam acompanhando, né, dos bastidores, ou vamos dizer assim, que fosse no dia de hoje, ouvindo pelo rádio, né, ouvindo as publicações de internet ali, estava acompanhando a novela de Jó. Eles queriam que Jó fizesse isso, porque Jó fazendo isso, talvez ia acalmar, né? Não ia pôr ao legalismo religioso, os princípios, né, que eles acreditavam como únicos, como o correto, o princípio correto em xeque. Eles queriam isso, na verdade, no fundo era isso. Né? Que Jó passasse por esse rito. Tá certo? Jó passasse por esse rito. Vamos para frente? Deixa eu passar aqui o slide. Glória a Deus. Zofar proclama aí Jó o arrependimento e conversão. Tá aqui, ó. A ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa,
para mostrar aos outros que a gente, olhe, nós aqui, os 3 amigos, os porta-vozes de Deus, demorou. Mas Deus é fiel, viu? Deus é fiel. Quebrou esse coração duro. Ô, coração duro esse de Jó. Para mostrar aos outros. Eita, Jesus, tem muito disso hoje. Tá aí, vista como teologia do moralismo salvífico ou legalismo religioso. Legalismo religioso. Eu ainda tenho alguns posicionamentos sobre apelo. Mas eu não vou falar hoje, porque é outro tema que, se não for abordado, ele é meio dinâmico, assim, ele é extenso. Se ele não for bem abordado, as pessoas vão provavelmente me entender mal no que eu vou falar. Eu só quero dizer que muitas vezes tem gente pedindo pra gente aceitar Jesus para servir como contabilidade no seu currículo de pregador, viu? Eu não vou falar não, só vou dizer isso. Tá certo? Tem muita gente aí fazendo, aí tem as técnicas, não estou falando, muitas vezes não está inspirado e autorizado pelo Espírito Santo para fazer o apelo, mas fazem o apelo para colocar no seu currículo. Eu cansei já de ver, a quantidade não é só aqui em Campina Grande não. Ah, eu tenho 5.000 conversões na minha bagagem. Meu amado, se não for o Espírito Santo que convence o homem do pecado, você vai falar, e de fato isso não vai gerar mudança não. Ele vai ficar, sabe o que é que acontece muitas vezes? O homem fica constrangido da igreja. Você insiste tanto num sentido assim, sabe? De não mesmo focar no arrependimento, de no fundo querer mesmo que aquela vida se salve para Jesus, que mude, mas você está tão, sabe, focado no número de ser um dos pregadores, né, que mais conseguem, né, aceitar, né, fazer com que os amados aceitem Jesus, mas é como se fosse na força. E era isso que eles queriam que Jó fizesse. Teologia do moralismo salvífico ou legalismo religioso. Mas é um tema que precisa ser mais abordado lá na frente. Porque para depois não ficar pensando, ele está dizendo que o apelo é errado. Não. Se você está pensando isso, eu já lhe digo que não. Certo? Estou falando de pregadores aí que se acham pregadores artificiais, dotados apenas de técnicas, certo? De convencimento, de persuasão, não tem nada de Espírito Santo. Falam da palavra como o adversário, como o Satanás sabe, essa Bíblia diz, coi salteado, mas não tem graça, não tem unção, mas tem as técnicas psicológicas do convencimento. Porque querem números. Mas não é para hoje esse debate. Glória a Deus. Vamos para frente, estamos terminando. Tá aí. Então a pessoa, quando é alcançada pela graça, ó, e pelo legalismo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Apenas Jesus me faz aceitável na presença de Deus. Eu me prostro junto aos demais pecadores perante Ele. No legalismo, minha conduta, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, ó. Minha conduta me faz aceitável na presença de Deus. Ai, eu sou maravilhosamente santo. Não tem ninguém aqui perto de mim que seja tão santo como eu. Despreza aqueles que não vivem como eu. E a gente precisa ter muito cuidado, viu? Isso é uma característica do legalismo moral, dessa coisa aí que foi falada agorinha. Tá certo? Até dessa teologia aí moralista, legalista. Né? Vamos para frente, tá acabando. Subtópico 2. É possível negociar com Deus? Aí foi aquilo que a gente inclusive falou também na introdução. Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus. Homem, aceite Jesus. Ele vai mudar a tua vida, isso vai mudar tudo. Né? Essa dor vai passar. Né? A história da barganha que a gente falou e que inclusive Satanás foi a primeira acusação de Satanás. De Jó, né? Para Deus foi exatamente isso. Ele é santo porque tu desse tudo a ele. Tira tudo para tu ver. Né? Ele é interesseiro. Tá? E Jó não seguiu o tal conselho, pois não tinha uma fé interesseira.
tão difundida hoje no comércio da fé e barganha com Deus. Mas na verdade das igrejas hoje, principalmente as neopentecostais, né? As neopentecostais têm falado muito disso. Venha, pare de sofrer. Venha cá, passe não sei aonde que você vai ganhar. Aí tá aí como é que é? Os testemunhos nas televisões aí, dessas que conseguem, né? Tem condição financeira de pagar, claro, o espaço é caríssimo. Mas o depoimento é, hoje eu tenho 3 empresas, 5 carros, 10 casas na praia. E cadê Jesus? E cadê a transformação? E o que é que você precisou deixar? O que é que Deus mudou na tua vida? O que é que, né, o Espírito Santo ajudou? Porque às vezes por nossas próprias forças é difícil a gente se libertar de algo. Não tem. Não tem. Vamos para frente, gente. Olha esse livro de Jó. Eu não sei não. A angústia de Jó, aí o cabo recebe isso tudinho. Aí, ó, diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Capítulo 12, versículo 13. E no 13 ele diz de novo. Cadê? Se ao menos se calassem, é a atitude mais sábia que poderiam tomar. Jó já estava cansado, além de doente. Ele estava doente. Ele tinha uma doença maligna, pensem nisso. Estava abatido, debilitado. Problemas, passou por problemas existenciais também. Sim, a gente viu isso nas outras lições. E ainda vem esses cabras, que pelo menos se tivessem calado, seriam mais sábios. A palavra disse isso. Se tivessem calados, talvez fossem mais sábios, ajudassem mais. Eles iam ajudar mais calados do que o que estão fazendo. Vocês sabem, se você nunca passou, mas eu acho que já ouviu falar, palavras, meu amigo, tem palavras que são proferidas que são piores do que uma pisa. São piores do que uma pisa. É? Pois é, eu ainda botei aqui. Quando dizíamos uma pessoa para se arrepender e dizer, sem falar na mudança do arrependimento, né? Pois é. A gente pede aquela história do legalismo religioso, só porque eu vi aqui uma história, né? Não, venha para Jesus, que Jesus vai mudar a sua vida. E não fala do verdadeiro arrependimento, da mudança de postura, de conduta. A gente aí eu digo nós, o pastor, a pessoa que está fazendo o apelo, ela também está reproduzindo, tá certo? O mesmo que esses amigos fizeram. Estão mais preocupados no quantitativo do que de fato no que a pessoa precisa de fato começar a entender, né? E a mudar, tá certo? Vamos para lá que a gente está terminando. Deus julga e castiga os pecadores, tá certo? Eu concordo. Agora, estão dizendo que Jó pecou? Que Jó é pecador? Jó faz segundo discurso, lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de desilusão e dura apenas um instante. Tá certo? Ele ainda é mais sarcástico ainda, diz, olha, tu perdesse isso aí mesmo, tu, olha, aproveitasse enquanto foi tempo, a tua riqueza, tua boa comida, os teus negócios, né? Os teus bens. Mas tá aí, comprovado. Tudo que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Ele está dizendo que Jó, aconteceu isso com Jó porque Jó adquiriu tudo aquilo ali de forma desonesta e pecaminosa, minha gente. O cara ainda fala isso na cara de Jó. Bem pregado, você está sendo castigado mesmo porque você é mau, você usufruiu, foi bom enquanto durou, viu, Jó? Mas quem adquire coisa de forma desonesta e pecaminosa, perde. Perde, viu? Aí, vamos adiantar, gente, 1h04. Jó diante de um paradoxo. Vê aqui, ó. Aí o capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar, acerca de que os ímpios poderiam ser punidos. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz desce a sepultura. Jó diz assim, então, de acordo com o que você está dizendo, então o céu já deve ser aqui. Porque se todos os maus perecerão, um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde perecerão, então no mundo só restarão os bons. Nesse mundo aqui só restarão os bons.
Eita glória! Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer conforme descrito. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em seu poder? Já havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Além de terem vida longa, eles passavam seus dias em total regalia e morriam em total felicidade. Né? Como podemos constatar nesse versículo, passam eles seus dias em prosperidade e em paz descansam a sepultura. Ele diz que nem os ímpios, não há também, não é? Não há também exemplo de ímpio que morreu triste, morreu pobre, morreu doente. Tem ímpio que Deus assim permitiu, ganhou dinheiro aqui na terra, adquiriu coisas de forma ilícita, né? Gozou dessa vida e morreu feliz. Morreu feliz. Tudo bem. O porvir aí depois vai acontecer sobre ele. A palavra diz que os que dormem já dormem, os que dormem em Deus, e tem os que dormem, eu esqueci agora, os que dormem no seio de Adão e o outro que dorme, rapaz, eu esqueci agora. Que estão exatamente, os que morreram, aí quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo subirão primeiro. E os outros aí sim, quem morreu sem Cristo, o que é que vai acontecer, hein? Eita. Né? Mas aí o fato do ímpio tá bem, foi isso que Jó disse, tá errado, meu amigo, o que você tá apresentando aí tá errado. Tem muito ímpio aí que goza da vida boa aqui na terra, goza da vida boa, não tem doença, não tem nada e ainda morre feliz. Pronto, chegou a hora dele morrer, morreu feliz, morreu de uma, sei lá, morte natural, de uma coisa, não necessariamente desse castigo que você disse, que a pessoa tem que pagar aqui na terra. Não é? Por isso que a gente tem que pensar, viu? As generalizações, hoje em dia também, é um perigo nas igrejas, as generalizações. E quando eu digo isso, eu já venho falando. Ou um diácono falando, provavelmente para pastores, meu Deus. Mas quem está pelo Espírito sabe que não é um diácono. É o Espírito Santo dizendo, pastores, tenham, se há certeza do seu chamado hoje em dia, né? Está meio balançado, não está tão como foi outrora, né? Por conta de outros convites, de outras possibilidades, né? Da possibilidade de dividir o vínculo, né? Pense nisso, meu amado. Né? Fazer gabinete, aconselhar uma pessoa, admoestar a outra, ou você, se você não tiver pelo Espírito, tá certo? Se você tiver pelo Espírito, a admoestação vai ser aquele mertiolate que arde mais cura. Mas se a admoestação numa ovelha for feita de forma errada, você vai terminar de matar a ovelha. Isso é fato. Não veja isso como uma pretensão de um diácono falando para um pastor, não. Mas entenda isso, o Espírito Santo, através da palavra, quando ele mostra no Novo Testamento as atribuições de um pastor, o que o pastor precisa fazer, precisa ser e depois precisa fazer. Pense nisso. Em nome de Jesus. Vamos para frente, estamos terminando. A verdade vem à tona, subtópico 3. A lei da retribuição, tá aí, ó, não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo. Ela não pode ser regra geral. Por quê? Pois Deus também faz que o seu sol se levante sobre os maus e sobre os bons todos os dias, e a chuva desça sobre justos e injustos. Se fosse assim, como é que a gente ia converter um ímpio que tem tudo, tem todos os bens, e a palavra diz, deixe tudo, se arrependa, ajude os pobres, divida a sua riqueza, se ele, por esse princípio único, ele diz, gente, por que eu preciso fazer isso? Se o sol que chega para lá é o sol que, né, minhas plantas, minhas lavouras aqui, minha plantação, meus milhares de hectares precisam, e se a chuva que chega para ali, chega para mim também. Você está entendendo?
Você está entendendo que para fazer o ID do Senhor é muito mais, você precisa se preparar muito mais do que conhecer a própria palavra. A palavra é obrigação, mas o diferencial está na sintonia. Eu vou colocar aqui como se fosse assim, conhecer a palavra seria a graduação de um curso superior. A pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um PhD, tá certo? Aí já é o grau de intimidade que você vai ter com aquele ali, ó. Certo? Dá para fazer, pode ser até uma comparação, dizer, menino, que comparação é essa? Mas para ver se entende, aí a gente está falando em escola dominical. Tem pessoas que precisam entender. A graduação de um curso superior, vamos pensar que é isso aqui. Eu preciso terminar minha graduação, não é lendo, dizer assim, eu li a Bíblia toda, conhecendo o texto, conhecendo a Bíblia. Mas a pós-graduação, um doutorado, um mestrado, vamos dizer assim, vamos pensar assim nesse tipo aí, já seria o algo a mais, a intimidade espiritual. Né? Ser batizado com o Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo, ter certeza daquilo que Deus está falando para você. É a intimidade, e aí são as graduações. Eu começo com uma pós-graduação, começo com a intimidade. Vou afinando isso, vou desenvolvendo, vou lendo, vou passando por experiências, vou aceitando o querer de Deus na minha vida, que o querer de Deus é bom, perfeito e agradável. Pode ser diferente daquilo que o mundo diga que é bom. Como é que é bom se você está passando por isso? Mas é o querer de Deus. Vá se pegando com Ele, com essa intimidade. E aí você vai alcançando esses outros níveis. Quanto mais você vai entendendo o querer de Deus, deixar o querer de Deus na sua vida, mais intimidade espiritual você vai ganhando, você vai recebendo. Essa é a verdade. E a conclusão, meus amados, para terminarmos agora, vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos. Deixa eu aumentar aqui a tela, né, para vocês. Certo? Seus amigos que insistem em acusá-lo de pecado de forma impiedosa. Jó está convencido de que é inocente e que não cometeu nada, né, que justifique seu sofrimento. Jó, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Ele apenas espera e sabe que há de vir alguém, ou seja, ou mesmo o próprio Deus, para justificá-lo, mas ele não blasfema, que foi exatamente a acusação, a primeira e a segunda acusação de Satanás, a acusação de Satanás contra Jó, apresentada a Deus, ao próprio Deus, e Jó não blasfema. Meu Deus, não se deixe, não deixe que o adversário arrume, né, que ele ateste a acusação dele, né, para você. Hoje ele pode estar lhe acusando de uma mentira a Deus. E você, por isso que às vezes está passando por um processo. Segure. Segure. Pela fé, né? Saiba em que você tem crido. Pelo amor de Deus. Peça a Deus para relembrar as situações que você já passou, que a gente esquece, e a gente esquece muito fácil. Veja como Deus já agiu na sua vida. Porque nessa hora difícil, nessa hora de provação, porque essa prova vai passar. Ela vai passar sim, um dia ela vai passar. Eu não sei quando, mas vai passar. Ela passou na vida de Jó. Mas para isso a gente precisa ter a certeza. Precisa ter a certeza. Porque pelos nossos olhos, de onde a gente pensa que vem a nossa solução, ou aquilo que vem para nos ajudar, pode ser que se não vier da parte de Deus, não vem ainda para aumentar o meu fardo e o seu fardo. Só Ele. Hoje a gente tem o Espírito Santo de Deus, que hoje é a terceira pessoa, né? Da parte de Deus, é o Espírito Santo de Deus, vivo, presente. Se você, é aquela história que a gente falou, se você aceitou, vive nessa vida de busca de santidade, Ele está com você agora. Ele está com você dormindo, Ele está com você acorda. Você tem esse presente, que é um presente na sua vida. Você tem o advogado que está à destra de Deus, que é o único, segundo a palavra, que é o Jesus Cristo, que advoga por nós. Só isso basta. Só isso basta. Amém? Eu quero agradecer a você, né,
por esse horário. A gente, como eu digo, Deus mostra muita coisa, inclusive está mostrando também para você aí, tá certo? O quão ele faz as coisas do jeito que ele quer, né? Porque a gente deu aquela justificativa no início de que a aula ia ser rápida, lendo os slides, fazendo comentário, ia fazer diferente. Mas só que quem manda é o Espírito Santo, meus amados. Quem manda é o Espírito Santo. Demora a gente a entender isso na vida da gente, às vezes demora. Mas o bom é quando a gente começa a entender. E eu agora aprendi a lição novamente. Minhas lições são dessa forma. Se no dia o Espírito Santo, num determinado final de semana, o Espírito Santo disser, não, hoje vai ser 5 minutos. A gente grava em 5 minutos. Se for, hoje de novo, 1h15, está sendo a média mesmo das apresentações. Então eu não tenho que estar preocupado. Ah, porque tem gente que só quer assistir se for 2 minutos, 3 minutos. Também. Mas a palavra está aí. A palavra foi pregada. A palavra está hospedada dentro de um site. Se uma pessoa digitar qualquer coisa lá, pode encontrar essa palavra. Pode encontrar a palavra de Deus sendo ministrada por mim, como também por outros. E pode ter gente que queira assistir a pregação toda, como foi hoje. A pregação não, a aula. Né? Então, meu amado, eu quero agradecer, dizer que Deus te cubra, né? Com o Espírito Santo. O Espírito Santo continue, você permitindo que ele continue fazendo morada na sua vida. Tá certo? E que ele te abençoe nessa semana que está terminando e que vai se iniciar, se assim Deus nos permitir. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, que aí terça-feira tem evento ao vivo, e quando a gente publicar a próxima aula, que é a lição número 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus, também vai ser lindo, você recebe automaticamente a notificação aí no seu smartphone, tá bom? Então, a graça e a paz, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.